Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Cara, olha só, tô com o novo boné aqui, olha aí, Super Cap, a mesma que faz os bonés do Zico, né, bonés licenciados do Flamengo também. E em breve eu vou estar trazendo aqui a forma que você vai ter para adquirir os bonés do Paparazzo Rubro-Negro. Cara, um mais bonito que o outro. Olha só, a gente vai estar aí comercializando. Eu vou trazer para vocês certinho aonde vocês vão poder adquirir esses bonés maravilhosos do Paparazzo Rubro-Negro. Bem, a gente está aqui, cara, para falar sobre essa situação do Flamengo que está acontecendo. Terrível, né? Fala-se de Tite, saída de Sampaoli, reuniões... Cara, tudo acontecendo. Eu acho que o mais importante é a gente falar sobre a atitude, né, dos jogadores e do próprio técnico Jorge Sampaoli. Tivemos aí o Gabigol mandando um beijo pro Dorival, que dá um claro recado que gostavam muito do Dorival e que aquela defesa do Gabigol e de alguns outros jogadores ao Sampaoli é uma ironia, né? Até porque os jogadores no campo não pegavam nenhuma dica, não pegavam, não estavam ali com o Jorge Sampaoli recebendo todas as diretrizes, né? O técnico passa ali as informações para os jogadores e não acontece isso. Enquanto com o Dorival ali está falando com os jogadores do São Paulo, só quem está falando ali com os jogadores do Flamengo é o Davi Luiz, alguns jogadores reservas e preparador físico e tudo mais. E o Sampaoli está ali atrás. E a imagem que intrigou todo mundo é que o Sampaoli pega uma garrafa d'água como quem vai jogar nos jogadores do Flamengo. Tá no nosso Insta, né? Lá no @paparazzo rubro-negro. Ele pega como se ele fosse jogar nos jogadores do Flamengo. E aí ele desiste, recua, né? E aí tem a informação de que ele saiu antes do fim do primeiro tempo, chutando tudo, chutando a grade. Cara... abandonou o jogo rolando, não há mais o menor clima. O que acontece no Flamengo, gente? Informação. O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, quer segurar o Sampaoli de qualquer jeito. Vaidade, eu não sei o que é, porque ele que contratou, foi escolha dele. O Braz quer a demissão do Sampaoli, né? Dessa vez o Braz quer a demissão do Sampaoli, e aí a gente tem o Landim segurando o Jorge Sampaoli. Mas o que está acontecendo é que até pessoas apoiadoras de Rodolfo Landim e da gestão estão entrando em contato e sendo ignoradas. A pressão está muito grande, falando, olha, nós vamos perder a eleição no próximo ano desse jeito. Se o Flamengo não for para uma Libertadores, perder essa final e não for para a Libertadores, com esses desmandos, com essa situação de segurar, de proteger o Sampaoli, a gente vai perder voto. Os aliados estão preocupados. O Landim não dá ouvidos, não escuta, tá? Tá completamente cego nessa defesa pelo Sampaoli e a informação que a gente tem é uma queda de braço, tá? Entre diretoria e elenco, para ver quem é mais forte, diretoria ou elenco? O elenco que manda ou é a diretoria que manda? Sampaoli sai porque o elenco quer ou fica porque a diretoria quer? E aí você tem o Flamengo perdendo, o torcedor do Flamengo perdendo e essa loucura, né, como a imagem que a gente viu do técnico indo jogar água em cima a garrafa em cima dos jogadores e desistindo, imaginando talvez que tivesse alguém gravando e tinha, né? A Raíza Simplício, na Goal, ela trouxe o seguinte, que integrantes do dia a dia no Ninho do Urubu estão desesperados pela saída de Jorge Sampaoli. Além dos próprios jogadores, funcionários também acreditam que não há mais clima para o treinador argentino. O respaldo do presidente Rodolfo Landim dado ao comandante não é entendido nos corredores do CT. Olha que loucura. Se dentro de campo as coisas vão mal, fora dele seguem pior. Não existe relação entre Sampaoli e a delegação rubro-negra, segundo a Raíza. Além disso, o argentino só tem ligação direta com o Landim, ignorando Marcos Braz e Bruno Spindel, o que causa desconforto. Esse aí, além disso, o Marcos Braz também está com um péssimo relacionamento com os jogadores após a briga com o Gabigol. E aí, tem a situação do Tite, segundo o Bruno Andrade do UOL. O Tite, que foi um dos nomes que a gente falou aqui, que era provável que viesse para o Flamengo, mesmo eu não gostando dele. Sabendo que eu acho que é um cara que pode resolver a questão de grupo. Sabendo que é bem avaliado no Flamengo, o Tite recusa sondagens de seleções da Europa e do Oriente Médio.
Após 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira, o treinador está decidido a trabalhar em clube. Recentemente, o treinador também rejeitou ofertas para comandar o Olympiacos da Grécia e Fenerbahçe da Turquia, também o Orlando City da MLS. Tite sabe que seu nome é muito bem avaliado em Corinthians e Flamengo, visto as situações de Luxemburgo e Sampaoli, respectivamente, tá? Então, o Tite pode ser aí um desses nomes para assumir, caso o Jorge Sampaoli caia, o que nesse momento é uma vontade de muita gente dentro e fora do Flamengo, aliados políticos, inclusive, de Rodolfo Landim, tá? O elenco se reapresentou hoje depois da derrota terrível ontem no Maracanã, né? E agora já se prepara para o jogo contra o Goiás. Vale a gente dizer que o Flamengo venceu os últimos 3 jogos que fez contra o São Paulo no Morumbi, né? O Flamengo joga contra eles, precisa de uma vitória simples para levar para pênaltis. Eu acho que o Flamengo dificilmente consegue mais do que isso. Momento terrível. Se conseguir levando para os pênaltis, duvido que consiga ganhar de mais de um gol, né? E aí a gente precisa dessa vitória, mas o Flamengo tem ganho no Morumbi. Ganhou de 3-1 na Copa do Brasil passada no Morumbi, né? Mas aí depois ganhou de 1-0 em casa também. E aí a matéria que saiu no jornal O Globo fala que após a derrota do Flamengo para o São Paulo, Marcos Braz tenta demitir Sampaoli, mas Landim impede. O presidente do clube tirou a autonomia de Braz e assegurou o treinador argentino até o jogo de volta da final da Copa do Brasil. O clima no Ninho segue insustentável. Olha, é muito louco isso tudo, né, gente? E a medida de Landim deixou a situação de Marcos Braz desconfortável. Por mais que não fosse o ideal, uma troca de comando agora, antes do jogo no Morumbi, poderia gerar um fato novo. E aí o Marcos Braz foi lá e deu a entrevista, né, falando que o Flamengo joga, é claro que o Flamengo joga com o Sampaoli o próximo jogo. Então, essa matéria do Globo mostra que o Braz falou aquilo, mas estava incomodado falando aquilo, né? Você vê que às vezes a gente vê uma coisa e tem outra coisa acontecendo. E aí teve a situação do Gabigol mandando um beijinho pro Dorival, né? Logo após ele elogiar o Sampaoli e dizer que era a cara do Flamengo. Então ele estava ironizando o Sampaoli, já que nenhum jogador do clube falava com o Sampaoli na hora do tempo técnico ali, ignoravam o Sampaoli que quase jogou a garrafa d'água neles. É surreal o que está acontecendo, né? A gente tem aí também Arrascaeta e Luiz Araújo como dúvida ainda para a partida. Eu falei para vocês que o Arrascaeta estava recuperado, poderia ter sido aí relacionado e jogar, de repente jogar alguns minutos, mas preferiram preservar ele para o próximo jogo, né? Então, segundo informações aí divulgadas hoje, se não me engano, foi pela Goal, né? Ou foi pelo Globo, o jornal O Globo, que o Flamengo prepara o Arrascaeta para ir para o sacrifício no jogo contra o São Paulo pela partida de volta da final da Copa do Brasil. O atleta sofreu uma lesão do bíceps femoral da coxa esquerda e está se recuperando, então que seria no sacrifício. Mas não, o jogador já poderia ter sido relacionado nesse jogo. O Luiz Araújo é que vai no sacrifício, tá? A informação que eu tenho é que o Luiz Araújo pode ir no sacrifício e que o Arrascaeta está melhor. Segundo a Goal, aquela reunião que aconteceu de portas fechadas com os atletas da equipe, com a presença da comissão técnica na sexta-feira, não foi iniciativa dos jogadores. A Raíza diz que, na verdade, há algumas semanas a direção pedia essa reunião com o objetivo de aparar as arestas. Entretanto, os jogadores diziam que não era necessário. Após a derrota para o Atlético Paranaense e mais um pedido da direção, o elenco decidiu se reunir. Cara, mas é muita loucura. Cada hora uma coisa. Então a direção queria, os caras não queriam, agora se reuniram. Olha, cara, é uma loucura, gente. É uma loucura, tá? O Flamengo decidiu aí pagar uma multa para não correr o risco de perder o Gerson para a final da Copa do Brasil. Ele foi expulso contra o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil e foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. Julgado no dia 21 de agosto, o jogador foi absolvido pela primeira comissão disciplinar. Entretanto, a Procuradoria do STJD recorreu. Que loucura. O novo julgamento aconteceria nesta segunda, mas para não arriscar perder o meia para o segundo jogo da final, o rubro-negro sugeriu uma transação disciplinar válida apenas para denúncias de penas leves. A Procuradoria aceitou, o Flamengo pagou a multa de R$100 mil para encerrar o caso, tá? Então, o Gerson vai poder jogar o segundo jogo contra o São Paulo. Ele que não está jogando absolutamente nada, né? E aí, torcedor do Flamengo,
Como é que fica essa situação agora? Eu convido você a comentar, participar e acompanhar a gente, tá? Lá no programa No Mundo GV, no programa do Getúlio Vargas, que nós estaremos ao vivo no Mundo GV a partir das 19h30. Então acompanhe um podcast falando sobre todo esse momento de crise do Flamengo, né? De quem é a culpa. O GV também tá de saco cheio. Então acompanha com a gente lá, conto com a participação de vocês, superchat, chat, mandando mensagem pra gente lá no Mundo GV com o Getúlio Vargas 76. Valeu, galera. Tamo junto. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Até mais tarde. Fui.